Olá, muito bom dia. Cá estamos nós para mais um Matinais. Comigo hoje vou ter o Presidente da Juventude Popular, Francisco Rodrigues dos Santos. Porquê o Francisco comigo? Primeiro porque é um jovem, depois porque é cristão e não tem problema nenhum em assumi-lo. E isso é também o que nós queremos ver, sentir e ouvir, porque é que o Francisco é, sim, espontaneamente cristão, sem qualquer problema. Além disso, o Francisco está também entre, imagine-se, os 30 jovens mais brilhantes, inovadores, influentes da Europa. E ele tem menos de 30 anos. Portanto, também não vou dizer qual é a idade. Se ele quiser, depois ele diz. Mas tem menos de 30 e faz parte deste grupo tão restrito. E é português. Portanto, é mesmo sinal de que o que é nacional é bom. Bom, Francisco, muito obrigada por ter aceitado este nosso convite, estar aqui connosco. E é exatamente por aí. Como é que um jovem, não é, com menos de 30 anos, chega a este grupo restrito a nível europeu? Muito bom dia. Eu gostaria de agradecer à Anjos TV a ocasião de podermos travar esta agradável conversa. Dizer que, no meu caso, procuro sempre colocar tudo o que sou no mínimo que faço, através de diversas e vastas dimensões da minha vida, seja no ponto de vista familiar, profissional e político. Na defesa de valores, muitos deles são oriundos da doutrina social da Igreja, numa acessão traduzida para a minha vida pública não confessional. E a verdade é que a revista Forbes decidiu fazer este rastreio pela Europa numa lista bastante restritiva de 30 personalidades na área do direito e a política, que foi esta a categoria que eu fui incluído, procurando algumas referências que pudessem preconizar uma inspiração no quadro da faixa etária e da sua geração. Eu tenho 29 anos e não tenho nenhum preconceito em assumir a minha idade. E na minha dimensão profissional procuro dar um bom patrocínio jurídico aos meus clientes, advogando, porque sou licenciado em Direito, numa sociedade de advogados em Lisboa, sempre obedecendo também a critérios deontológicos, éticos e morais. Esse é um padrão com o qual nós não nos podemos divorciar e é inexorável, seja em que circunstância podemos dar o nosso contributo à sociedade. E, na minha prática da advocacia, através dos meus melhores ofícios, procuro ajudar as pessoas indo de encontro às suas pretensões, sempre enquadrado, claro está, pelo ordenamento jurídico e não fazer uma interpretação extensiva que vá para além da admissibilidade da legalidade. Por outro lado, também desempenho funções políticas na Juventude Popular. A verdade é que continuo radicado na minha atividade profissional, mas a par dela, olho para a política, como diz até o Papa Francisco, como um oásis de misericórdia. O nosso Papa quase que faz a promoção de uma ideia da insurreição pacífica dos cristãos. Na medida em que o corpo de princípios que nós vamos beber aos ensinamentos cristãos, porque a doutrina social da Igreja não é uma ideologia, já dizia o Papa Leão XIII, na Renovaram de 1891, é um corpo de ensinamentos dirigido a todas as pessoas de boa vontade. E seguindo este chamamento do Papa Francisco, onde dizia mesmo que os cristãos não devem lavar as mãos como Pilatos e devem contribuir para a causa pública, eu procuro, numa regra que eu considero fundamental na minha vida, ser um exemplo de missão. E muitas vezes acha-se que os cristãos devem ter como meta sempre e o fim último e alcançável o sucesso. Não, acho que nós devemos ter um testemunho para os outros. E na política eu procuro fazê-lo em áreas que são fulcrais e nucleares na vida das novas gerações, como a questão do emprego, da habitação, do trabalho, da mobilidade social, nos apoios aos mais carenciados, porque eles vão de encontro a um eixo principal na vida de qualquer cristão. A marca do cristão é o amor. E eu gosto até de realçar uma frase de Santo Agostinho, que dizia que a medida do amor é amar sem medida. E porquê é que eu considero fundamental isto traduzi-lo para a vida pública? Porque eu considero que há uma chave de pensamento que está inculcada na nossa identidade civilizacional,
na nossa sociedade, no nosso país, que é forjado nestes valores cristãos e nesta matriz judaico-cristã do Ocidente, que convém nós não olvidarmos. Por isso eu assumo, sem qualquer tipo de prurido, esta minha marca de fé, mas, como eu disse muito bem, quero que ela prepasse para o debate público, para o discurso político, despida de um tom paroquial, confessional, que esteja diretamente relacionado com a necessidade de cada um ter um credo. Ora, um cristão fala para todos, na sua universalidade da sociedade, como um organismo plural, aceita a diferença e não entra num erro antropológico de achar que... Sou eu que tenho razão. Sou eu que tenho razão. Portanto, a tolerância é um valor dos cristãos. E eu, na política, se me perguntar o que é que eu considero que são os valores mais pragmáticos que um cristão deve puxar os galões na sua vida pública. Olha, eu acho fundamental que um cristão lute sempre pela vida. E hoje em dia, no debate político, sabemos que ela está em causa. Esteve há uns anos, quando foi referendado o aborto em Portugal, no qual eu tomei posição na altura, em 2007, como frontalmente contra, porque entendo que a vida começa na concepção e acaba na morte natural, e agora ele vem novamente à baila, quando se quer colocar em cima da mesa a questão da eutanásia. E acho que a resposta de qualquer cristão, e tentar traduzi-la e exprimi-la com argumentos racionais, políticos e sociais, é dizer que a solução para aqueles que sofrem não é matar, é cuidar. Com uma rede de cuidados paliativos, abrangente a 100% da população, e não apenas a 10%, que cuide e atenua o sofrimento àqueles que vivem em agonia. Portanto, estamos no debate errado. Como? Francisco, estamos no debate errado. Não deveríamos estar a debater a eutanásia, mas deveríamos estar a debater a rede de cuidados paliativos que este país ainda não tem a 100%. Tal e qual. Repara o seguinte, nós estamos a resolver um problema apresentando a morte como solução para a própria vida. Ora, qualquer veneno passa a ser um antídoto eficaz se a morte puder constar de uma solução para o que quer que seja. E a vida humana tem que ser inviolável. É assim que está consagrada na nossa Constituição. E em que ponto ficará a relação médico-doente a partir do momento em que o doutor pode apresentar como o diagnóstico e a saída para a doença degradante do próprio ser humano, não a sua erradicação ou, na medida do possível, a atenuação da dor, mas sim a morte, como válvula de escape. Ora, eu creio que isto é abrir uma caixa de Pandora que destrói o próprio Sistema Nacional de Saúde, contamina o juramento de Hipócrates, que é milenar na medicina, e coloca, sobretudo, este é um ponto muito importante, as franjas mais vulneráveis da nossa sociedade em risco. Os mais pobres, que não têm acesso a cuidados médicos, os dependentes, que são um fardo para as suas famílias, os mais idosos, podem ser dirigidos para uma morte que contraria até a sua própria vontade, mas por uma questão de altruísmo e atenuação do fardo e da responsabilidade que são para terceiros, ser um caminho que, embora moralmente e eticamente é sempre inviável, mas que agora a medicina pode oferecer. E que pode ser o mais fácil. O mais fácil, isto está na base das maiores eugenias já perpetradas pela história, portanto, se quer apurar uma certa dimensão do ser humano, onde quem é doente, a sociedade passa a desistir dele, demite e o Estado passa a ser fraco. Portanto, Francisco, é perigoso hoje em dia falarmos na questão da eutanásia, e acho que os cristãos, mais uma vez, não só ampliando a sua base de apoio a toda a sociedade, não excluindo em função da sua orientação religiosa, mas convergindo num corpo social que diga não e que rejeite esta engenharia social, este experimentalismo. Só para terminar, porque a vida é que tem dignidade, não é a morte. A morte é um instante. Neste debate que está a ser feito, o Francisco considera que os cristãos estão à parte dele? Os cristãos não estão à parte deste debate. Eu acho que há dois tipos de cristãos. Os que se afirmam como tal, mas não professam os valores da Igreja. E, por outro lado, aqueles que, se afirmando cristãos, seguem escrupulosamente essa ideia e têm dificuldade, por uma falta de flexibilidade, de rigidez, em atualizar os seus valores e interpretar a realidade social como uma realidade que é dinâmica e não é estática. E por isso surge uma terceira via, que é o cristão que eu me considero. Eu sou uma pessoa que sou fiel e interpreto, atendendo também à circunstância e ao evoluir dos tempos, uma evolução bem orientada, como referiu João Paulo II. Uma coisa fundamental, que é, devemos nunca
esquecer que um cristão não pode viver fechado em si próprio, nem numa realidade, nem num intermediário na relação com Deus. Portanto, uma coisa é a Igreja, que tem defeitos, naturalmente, e está sujeita ao escrutínio popular e muitas vezes ao debate de ideias e a determinadas clivagens que possam surgir, porque a vida é assim mesmo. E, por outro lado, é a assunção dos valores que cada um deve cultivar no seu dia-a-dia e na sua relação com o mundo. E eu acho o seguinte, que os cristãos devem procurar não ser puristas na forma como dialogam com a sociedade e não querer impor um credo a quem não o tem. Deve esmiuçar, tirar muitas vezes a roupagem mais eclesiástica e confessional ao seu discurso e materializá-lo, exprimi-lo em coisas muito concretas da vida e dizer o seguinte: os cristãos preocupam-se com a sociedade, mas, ao contrário de outras religiões, não querem apurar um homem novo, nem entendem que a religião serve para implementar a prevalência do cristão sobre quem não o é. Por isso eu digo, os cristãos devem fazer ouvir a sua voz. E hoje em dia, em Portugal, há um cisma chamado politicamente correto, onde determinadas luminárias da nossa sociedade, um braço armado, quer policiar a consciência, excluir do debate público todos quantos fujam à uniformidade de pensamento e ao centralismo marxista-cultural que ambicionam inculcar no centro da discussão pública. E isso, às vezes, alguns cristãos sentem-se receosos e coagidos a não viverem com autenticidade essa sua liberdade de opinião. E é por isso que eu, na qualidade de cristão, mas sobretudo político, procuro dar voz a quem não tem voz. Muitas vezes assumindo ambientes mais truculentos, onde o linchamento de caráter, a calúnia e a perseguição e a coação estão muitas vezes associados àqueles que não convivem bem com o pluralismo de ideias, mas sentirmos que há exemplos e há uma janela de esperança que devemos senti-la e mantê-la, conservá-la, para que seja um motivo agregador e inclusivo de todos quantos pensam de uma determinada maneira. Portanto, é fazer ouvir a nossa voz e lutar por aquilo que acreditamos até às últimas consequências. Não só com os cristãos, mas abrir-nos à própria sociedade e não estarmos numa redoma transformando o convívio religioso apenas num debate dogmático que é um cerrar de fileiras às carências e à resolução dos problemas do mundo de hoje. Deixe-me só dar mais um exemplo, se quiser. Falando também na vida, nós vimos hoje, em dia em Portugal, que procuramos humanizar os animais e desumanizar a pessoa. Eu concordo que os animais tenham adquirido um estatuto e uma dignidade próprias à luz do direito. Muito bem. Até para tutelar os próprios sentimentos das pessoas face aos animais e impedir práticas absolutamente censuráveis. Tudo certo. Mas eu, às vezes, quando o absurdo nos bate à porta, acho que a melhor solução que temos para nós é também falar um bocadinho de absurdez, para devolver um bocadinho de noção ao ridículo que se está a passar hoje em dia em Portugal. Ora, eu até costumo dizer em brincadeira, se um dia, quando eu caminhar para idoso, os pelos começarem a crescer abundantemente pelo corpo, se passar a andar apoiado sobre 4 patas, e em vez de falar, passa a ladrar, e a minha família me abandonar à porta do hospital, está a cometer um crime porque eu me transformei num cão, num canídeo. Certo, concordo que o amador de imagem seja criminalizado. Agora, o que eu não posso aceitar, nem nenhuma sociedade que põe a dignidade da pessoa no centro das suas prioridades, como a cristão entende que é fundamental, que é um valor inalienável, que eu, quando caminhar para idoso, se a minha família me decidir abandonar num hospital, coisa que acontece, e aumentaram exponencialmente nos últimos anos casos destes, não seja criminalizada. Como é que uma pessoa não tem um tratamento e uma proteção jurídica equivalente à do animal nesse contexto? Porque a humanidade e o homem, quando se demitir de si mesmo, perder-se-á. E já não teremos um fio condutor que oriente e dirija as nossas políticas. Portanto, mais uma vez, a dignidade da pessoa humana no centro do debate público. Compreende? E é isto que nós temos que fazer. É encontrar um nexo de causalidade, uma tradução direta, para que são preocupações no cristão. O valor da família. A família é a célula fundamental da sociedade. E que se está a perder. Que está a perder a sua identidade. Repare, hoje em dia a morada deixou de ser o lar e passou a ser o escritório. A propriedade privada, que é o salário traduzido, como dizia João Paulo II, hoje em dia parece que vivemos num mundo que é um materialismo ateu, onde interessa possuir,
a todo custo, relegando para segundo plano e secundarizando uma harmonia espiritual, não é religiosa, é de estarmos bem com o mundo e com aqueles que nos querem e que nos amam, já não é uma primazia. Tanta gente que trabalha para além do horário normal de trabalho e não consegue conviver com os seus. Não há tempo para a família. A família é o primeiro plano onde está as aprendizagens, as educações e onde se semeia no espírito de cada um os valores que depois nos acompanham na vida, porque a centralidade da família é o primeiro estádio do desenvolvimento de todas as sociedades, é o primeiro parceiro social. O papel da escola é ensinar, não é educar. Compreende? E como é que defendemos a família hoje em dia? Estamos dispostos a fazê-lo? Este combate é premente nos dias de hoje. A solidariedade. Muitas vezes fala-se de um Estado grande, gordo e pesado, onde os recursos não são geridos com parcimónia, onde não existem contas certas. E nós esquecemos do seguinte: quanto mais gordo for um Estado, maior será a despesa pública. E a probabilidade de haver corrupção também é muito maior. E cada euro mal gasto e mal gerido é dinheiro que falta para apoiar aqueles que mais precisam. Será que estamos a dirigir os dinheiros públicos para apoiar os mais carenciados da nossa sociedade? A primazia aos mais vulneráveis? Ou pelo menos fazê-lo da forma mais correta. Exatamente, a solidariedade cristã. Onde é que ela está hoje em dia? E dizer que é cristã, porque o papel das misericórdias que desenvolvem, porque o Estado não é um complexo de betão. Nem tem que ser ele por si próprio centralista e monopolista. Portanto, mesmo o apoio àqueles que mais precisam, o Estado, juntamente com a Igreja Católica, tem um papel fundamental para que as maiores crises e convulsões sociais não tivessem visto a luz do dia, em complementaridade. Portanto, até no ensino. Quantos contratos de associação foram celebrados com escolas que praticam um ensino que é forjado nos valores cristãos? E são boas escolas, que ficam bem posicionadas nos rankings. Hoje em dia isso acabou. Porque até os crucifixos nas escolas. Repare, eu não sou a favor de um Estado que seja católico. Eu acho que deve haver uma separação entre poder político e poder religioso. Sou a favor da laicidade do Estado. Agora, nós não podemos ignorar é que nós somos um povo de maioria cristã. E que há muita gente que se identifica e não podemos privar o exercício da espiritualidade àqueles que a detêm. Porque queremos nivelar sempre por baixo, queremos coartar as liberdades para não lesar as suscetibilidades de terceiros. Ora, isso não pode acontecer. Porque o nosso tempo, entretanto, começa a voar. Eu queria voltar só aqui um bocadinho atrás. Quando há pouco se fala deste debate que está em cima da mesa da eutanásia e quando falamos que deveríamos era debater aquilo que são os cuidados paliativos neste país. Queria perceber como é que o Francisco, que é presidente da Juventude Popular, argumenta quando lhe contrapõem que, sim, mas cuidados paliativos é prolongar um estado de vida que pode ser já deplorável. Como é que o jovem contrapõe isto? Eu tenho experiência, porque no quadro do exercício das minhas funções já pude visitar uma unidade de cuidados paliativos. E sei como as pessoas são tratadas e como conseguem viver a sua vida prolongada, tantas vezes sem sofrimento, sem agonia, sem desespero. E eu sei é que o papel da medicina é ir evoluindo tecnológica e cientificamente para proporcionar o conforto às pessoas e a erradicação da doença com meios cada vez mais potentes. Não é admitir-se desse papel porque é contrário até ao seu próprio progresso. Portanto, eu gosto sempre de dizer o seguinte, que é natural que isto nos convoque para situações limite e zonas cinzentas. E é muito impressivo nós lidarmos com o fracasso absoluto de uma pessoa que se quer demitir de si própria. E temos de ser sensíveis a isso. Agora, devemos também ver o reverso da medalha e perguntar quantas dessas pessoas não tiveram acesso a meios, a apoios sociais, médicos, necessários para, se calhar, não se encontrar naquela situação de flagrante remissão de si próprias. Percebe? E acho que o caminho é um, não deve ser outro. É tão simples quanto isso. E muitas vezes também porque se sentem completamente abandonadas até pela família, não têm ninguém. E, portanto, a melhor solução é não estou cá a fazer nada. Sem dúvida. É isto que temos que contrariar. Claro, é isso que temos que contrariar e o nosso papel, enquanto cidadãos ativos, deve ser precisamente ter voz que seja credível, idónea e audível. Olha, se quiser, eu também há um autor ligado
ao catolicismo que eu gosto muito de ler, que é o padre António Vieira. E ele dizia o seguinte, a propósito desta omissão, porque o ser humano muitas vezes é vítima das suas próprias ausências, daquilo que podia ter dito e calou. Porque o que me preocupa a mim não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. E ele dizia o seguinte, que nós somos aquilo que fazemos. O que não se faz não existe. Portanto, nós só existimos os dias que fazemos. Nos dias em que não fazemos, apenas duramos. E um cristão não deve estar na vida para durar, deve ser um testemunho de algo maior e melhor. E contribuir para uma sociedade justa, solidária, que respeite a família, a subsidiariedade, para que os organismos intermédios não sejam as suas competências avocadas pelos órgãos centrais, e que respeite sempre a dignidade da pessoa, veja a família como a primeira célula da sociedade e nunca esqueça aqueles que mais precisam, numa vida de missão e de serviço aos outros. E sobre a fé não é algo que se deve impor a ninguém. Ou se tem ou não se tem. Mas vivemos num tempo que existe quase um laicismo radical, um ódio visceral a quem possui. Eu não tenho problema nenhum com aqueles que são agnósticos ou ateus. Percebe? Eu respeito a sua sensibilidade. E a minha vida cristã, eu vivo-a na minha intimidade, mas também numa esfera pública, porque é impossível alguém professar uma religião se não tiver essa dimensão e essa projeção erga omnes perante todos. Agora, uma coisa é nós escolhermos ter fé, e a fé, há uma frase lindíssima de Santo Agostinho que é: a fé é uma folha em branco onde nós assinamos e permitimos que Deus escreva o resto. Por nós. Escreva o resto. Portanto, eu não peço a ninguém que eu faça. Agora, eu sinto-me orientado e regido por estes valores. Mas uma coisa é a minha vida espiritual, outra coisa é a relação que eu tenho na minha vida pública e a minha afirmação pessoal. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Agora, querer convencer que quem tem uma religião, isto passa a ser um defeito ou uma virtude, eu não concordo. É um traço característico de cada um. E eu não afirmo os meus. E não tenho reservas nem impedimentos de qualquer ordem para poder dar aso àquele que é a minha fé. Nenhuma mesmo. Francisco, chegou ao final o nosso tempo, ficamos por aqui Muito na obrigado. nossa conversa. Ficámos assim a conhecer um pouco melhor Francisco Rodrigues dos Santos, ele que é presidente da Juventude Popular, é também, por assim dizer, um dos 30 jovens brilhantes na Europa e, portanto, percebemos que é também um cristão e que tem como convicção de que os cristãos não devem ficar parados, devem manifestar-se e nunca esquecer que o outro precisa do seu apoio. No fundo, a fraternidade que é necessária nos dias de hoje. É tudo em relação a este Matinais. Fique bem, até amanhã. Ângelos TV, uma janela de esperança com Fátima mais perto de si.